Olá, meus amigos, sejam bem-vindos à segunda parte do nosso curso. Na aula anterior, meus amigos, nós exploramos os objetivos e as expectativas dessa nossa jornada de aulas. Hoje nós vamos nos concentrar no primeiro passo para vencer a procrastinação e controlar a ansiedade, identificando como elas se manifestam em nossas vidas. Interessante, né? Vem comigo. Meu amigo, minha amiga, antes da gente aprender as estratégias para combater ansiedade, procrastinação, é fundamental que a gente saiba como ela nos afeta no dia a dia. Somente dessa forma a gente vai conseguir reconhecer e enfrentar esse obstáculo, esse desafio e seguir com a nossa vida para frente. Só assim nós vamos conseguir enfrentar esse obstáculo de forma eficiente. Então, eu gostaria de saber quais são os momentos onde você se percebe procrastinando ou onde você se percebe mais ansioso. Tenta fazer uma reflexão disso. Eu vou dar um espaço de tempo aqui de 30 segundos para você fazer reflexão e eu já volto aqui para a aula. Vamos lá. Toda reflexão que a gente faz, respiração, para a gente se sintonizar, então fechem os olhos, inspirem e soltem esse ar. Mantenham os olhos fechados, isso, fechem os olhos, inspirem. Agora você vai segurar 1, 2, 3, 4. Solta o ar. Muito bem. Então, vamos separar 1 minuto dessa aula para reflexão. Quais são os momentos em que vocês percebem que estão procrastinando ou se sentindo ansiosos? Vem voltando comigo. Você vai abrir os olhos, mas da forma mais preguiçosa que você puder, que você já tiver aberto nas suas vidas, bem devagarzinho. Vem voltando. A luz já entra de uma forma mais eficiente agora aí dentro desses teus olhos, toca a tua retina, é decodificada pelo cérebro e a gente vai retomar a nossa aula aqui. Tá bom, gente? Vamos lá. Pessoal, antes aqui da gente fazer um relaxamento, eu gostaria de lembrá-los da nossa pergunta aqui. Eu vou deixar uma pergunta, a gente vai responder ao longo da aula ou no final da aula. Quais são os momentos onde vocês percebem que estão procrastinando ou se sentindo muito ansiosos? Vamos pensar juntos aqui? Pode ser, meu amigo, minha amiga, que você se sinta assim no meio de um desafio, como, por exemplo, executar tarefas complexas, lidar com prazos apertados, ou até mesmo enfrentar situações sociais desestruturantes. Por exemplo, uma entrevista de emprego, almoço na casa da sogra para alguns. Esse tipo de coisa. Pessoal, eu vou citar alguns exemplos de onde a procrastinação ou a ansiedade pode surgir. Vamos lá? Adiar a entrega de um projeto importante. Veja, independentemente da gente estar falando de um projeto profissional, ou de um projeto estudantil, ou de um projeto pessoal, sempre que você precisa adiar uma entrega, isso gera uma ansiedade natural. Essa ansiedade vai alimentar ou vai retroalimentar o movimento da procrastinação. Então, só sente isso que eu falei. Vamos para a próxima. Evitar o início de uma atividade física regular. Gente, quantas vezes nas nossas vidas ou quantas pessoas você conhece que já adiaram o início de uma atividade física regular? É muita gente. Todo final de ano, muita gente do meu meio fala, não, ano que vem vai ser um ano diferenciado. Eu vou me alimentar bem, eu vou fazer exercícios físicos regulares. Pessoal, o próximo ano, ele está muito distante ainda. Veja, o simples fato de você internalizar ou de você mentir para você mesmo, dizendo que vai começar a academia no próximo ano, isso já mostra que você já perdeu um pouco da sensibilidade para procrastinação. O procrastinador, meu amigo, ele não pode deixar as coisas para depois, ele tem que fazer as coisas imediatamente, principalmente se forem coisas
que não são tão agradáveis assim, como ir ao dentista, como lavar o carro, como muitas vezes tirar o lixo para fora. O que eu quero dizer é, você terá muito mais chances, ou as suas chances de sucesso serão muito maiores se você executar. Lembra do exemplo da pia? Deixar um pires e uma xícara. É diferente de você resolver isso, é muito mais fácil você resolver isso do que você resolver 12 pratos, 10 copos, quilos de talher, entende? Então o início de uma atividade física, ele não deve acontecer no próximo ano. Ele não deve acontecer na próxima segunda-feira, tá? Ele tem que acontecer imediatamente, assim que você perceber essa vontade, assim que você perceber essa abertura, você desça e faça exercícios. Você saia da sua casa e faça exercícios. Não deixe para depois. Faça exercícios naquele dia, naquela noite. É bom a gente se atentar, por quê? Porque parte disso acaba sendo irracional. Você não se dá conta, muitas vezes, que a procrastinação já está instalada no seu sistema, tá bom? Então é importante que vocês realmente se atentem a isso. Não vamos mais deixar as coisas para depois. Vamos fazer agora. Tá combinado, gente? Vamos lá, voltar para a aula aqui. Não conseguir dormir por conta de preocupações excessivas, insônia. Já está tão cronificada as situações, ansiedade, muitas coisas sendo postergadas ao mesmo tempo, pressão, estresse, fatores estressores diversos, que você não está conseguindo dormir à noite. Se você tiver nessa situação, meu amigo ou minha amiga, eu sei que não está fácil, eu sei que está difícil, parece que vai enlouquecer às vezes, mas calma, só por você estar aqui assistindo essa aula, já mostra que você não está totalmente largado, totalmente isento do que está acontecendo. Você tem buscado, você está aqui, parte disso é porque você está tentando buscar uma solução. E é muito importante entender que a solução pode vir por nós sozinhos, sim, mas isso é muito mais doloroso e às vezes isso é muito mais caro do que se você tiver um profissional da psicologia, um psicanalista te acompanhando, te dando esse suporte, te ajudando a fazer as leituras. Aí me perguntam, doutor Felipe, mas eu não vou ter que pagar para fazer terapia, para fazer análise? Sim, você vai ter que pagar. Eu sou psicólogo, então eu cobro dos meus pacientes para atendê-los. O que eu estou tentando te dizer aqui é que muitas vezes é muito mais barato você fazer terapia uma vez a semana, você fazer análise uma vez por semana, do que depois você ter que lidar com as cabeçadas que você provocou na tua própria vida, com as perdas financeiras que você provocou na sua própria vida. Eu sei que talvez tenha alguém desse outro lado, do outro lado aqui, dessa tela, que você tá me vendo, e eu estou imaginando você nessa situação, numa situação muito difícil, problemática. Se você estiver nessa situação, busque ajuda. Mesmo que seja de algum amigo compartilhando, de algum familiar de confiança, ou se você tiver condições, se você tiver recurso para isso, um profissional que trabalhe com saúde mental, ele vai te ajudar, um psicólogo, um psicanalista. E isso é um ciclo muito danoso. Por quê? Porque as coisas para você já não estão fáceis aí do lado. Porque as coisas para você já não estão fáceis. A tua vida já não está fácil. Aí me vem essa questão ainda da insônia. Para quê? Para tirar talvez o único momento ali onde você conseguisse ficar parcialmente inconsciente. Ou o único momento que você tem de você com você mesmo, aonde o teu inconsciente pode te mandar em sonho, muitas vezes respostas para coisas grandes da tua vida. Você não consegue nem dormir mais. Então, muito cuidado nessa hora. Você tem que saber a hora de parar, talvez seja agora. Talvez seja agora que você me ouviu, que você entendeu e que você percebeu que só tem pressão entrando no sistema. Uma hora pode explodir, tá? Vamos voltar aqui para a nossa aula. Postergar decisões importantes por medo do fracasso. Olha, gente, muitas pessoas têm me relatado esse tipo de sentimento, esse tipo de medo ultimamente. Você sente algo, você sente medo
de fracassar é uma decisão muito importante e isso te dá medo. Por quê? Porque errar nesse momento talvez seja colocar em risco a sua sanidade mental, a sua segurança financeira. Eu não sei o que está acontecendo aí desse lado, tá? Mas eu já vi muitas coisas acontecerem e a vida me proporcionou, a minha vida pessoal e a minha vida acadêmica proporcionaram a mim bagagem para conseguir fazer esse tipo de leitura. E da mesma forma que procrastinação e ansiedade, uma vai retroalimentando a outra, muitas questões psicológicas também são retroalimentadas. Vamos prestar atenção no que está acontecendo aqui. Imagina que o senhor, que a senhora tem uma decisão importante a tomar. Eu não sei se essa decisão importante é se mudar para uma outra casa maior, se essa decisão importante tem a ver também com uma mudança de emprego, ou uma escolha. Será que eu sigo por aqui ou será que eu sigo por ali? Decisões importantes podem nos despertar medos de coisas muito ancestrais, tão ancestrais e elementares. Tem uma história que eu gosto muito de contar. Quando os Homo sapiens viviam ainda em grupos de coletores ou viviam em cavernas, as coisas naquela época eram diferentes de como são hoje, né? Geralmente lá naquela época o homem saía para caçar, enquanto a mulher tinha ali a responsabilidade de prover e de cuidar dos filhos. Então as fêmeas, né, a gente está falando de uma evolução muito antiga aqui, né? As fêmeas que originaram as mulheres, elas ficavam ali, tá? E o homem tinha que caçar. Então, eles já estavam com fome. A disponibilidade de comida não é como é hoje em dia. Então, eles viviam com fome. Então, ao chegar ali na floresta, eles perceberam que tinha uma moita, né? Vamos tentar, a partir desse ponto, pensar em 3 possibilidades, que são essas 3 possibilidades elementares da psique humana, essas 3 possibilidades que são fugir, paralisar ou lutar. Então, basicamente, tem alguma coisa atrás da moita ali. O nosso ancestral, ele poderia colocar a faca no meio dos dentes e pular em cima da moita. Pode ser que tivesse um cervo, que um cervo tivesse enroscado a galharda ali naqueles ramos, tivesse preso. Se ele pulasse em cima com uma lança, mataria o cervo, seria comida para a semana inteira. Bom, poderia ser que ali do outro lado também tivesse uma pantera, tivesse um leão. Nesse caso, tinha uma onça, né? Vamos valorizar as coisas do nosso Brasil aqui. Então pode ser que ali tivesse uma onça, né? Se ele pula com uma lança, ele vai ter chance de lutar contra a onça, mas a onça é rápida, a onça é forte. Ele vai gastar muita energia, ele vai poder se machucar até levar essa caça para casa. Até porque ali já era questão de vida e morte. Mas pensa, se ele toma uma mordida, essa mordida infecciona, ele morre. É uma época onde não existem antibióticos. Ele poderia sentir muito medo e paralisar, simplesmente não conseguir ir para frente ou para trás. Ele poderia ser devorado ou perder a caça, ou ele poderia fugir, ou ele poderia se esconder. Falando de evolução, quais desses 3 perfis o senhor e a senhora acham que teve mais chance de sobreviver? O que colocava a faca nos dentes e se enfiava no meio do perigo, o que simplesmente não conseguia se movimentar, ou aquele que sentia medo, entendia esse medo, lidava com isso e se escondia, tentava ficar olhando ali para saber se era um rinoceronte, ele não teria chances alguma se fosse um rinoceronte ali. Então, esse indivíduo foi o indivíduo que conseguiu propagar o seu material genético no mundo. Nós, dentro de uma construção muito elaborada de psique, hoje em dia, nós ainda carregamos esses sentimentos ou esses genes ancestrais aqui. Então, nós temos uma chance muito grande de lidar com ansiedade quando a gente está falando aqui de acontecimentos importantes, como uma caçada, de acontecimentos importantes no geral. Então, quando eu falo do medo do fracasso, eu também falo de um medo ancestral aqui que tem que ser cuidado, que tem que ser acolhido. Pessoal, eu quero explorar com vocês cada um desses exemplos que eu trouxe, mas de uma forma um pouco mais profunda.
Esse ponto é um ponto fundamental da nossa aula, tá bom? Você já tem uma base teórica sobre o que é procrastinação e ansiedade. A gente está olhando aqui para alguns fatores externos que podem desencadear esses sentimentos. Veja como não é só passar informação, ela tem que ser passada cuidadosamente, de uma forma muito especial, para que o mesmo que eu sinta e pense chegue até você e você também pense e sinta. Então eu queria falar um pouco hoje com você nessa aula sobre técnicas psicológicas, né, que são algumas técnicas que eu vou ensinar para vocês, são técnicas com fundamento dentro da ciência da psicologia, e vocês vão poder aplicar essas técnicas em vocês mesmos, ou vão poder passar esses ensinamentos ou conversar sobre essas técnicas com outras pessoas, tá bom, pessoal? E essas técnicas psicológicas e psicanalíticas, elas vão realmente abrir um mundo de possibilidades aos senhores. Então fiquem comigo. Agora, nesse próximo bloco, a gente vai falar sobre exemplos um pouco mais materiais aqui desses tópicos que eu trouxe para os senhores aqui, para as senhoras. Então é isso. Encontro vocês daqui a pouco no próximo vídeo. Vem comigo!